Olá, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também a mais um episódio do podcast A Jogada Delas. Aqui a gente fala sobre carreira, negócios, família e os desafios que a mulher negra enfrenta para fazer o jogo virar do jeito delas. E aqui comigo, minha parceira Gislene Cruz. Tudo bom, minha amiga? Tudo ótimo, Mais um amiga. episódio? Mais um. E aí, como é que... Especialíssimo episódio. Nossa, perfeito. Você viu que a gente até deu uma produzida a mais nesse episódio, Estamos né? diferentes hoje. Não é? Caprichamos nos cabelos, porque a convidada hoje é especial, não É é? responsa. Mas antes de a gente falar dela, vamos falar o seguinte: se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, no YouTube, @A Jogada Delas, ative o sininho para que sempre que a gente postar um episódio novo, você ser informado em primeira mão. Siga a gente também no Instagram, também no TikTok, como A Jogada Delas. E se você não consegue assistir os episódios na íntegra, você pode curtir também o nosso áudio no Spotify, como A Jogada Delas. Então siga, marque-nos nas suas redes, que no final a gente vai observar aí quem é que está assistindo os nossos episódios e a gente vai enviar uma surpresa para casa de vocês, não é mesmo, amiga? Nós teremos brindes. Isso aí. E esse episódio e os episódios do podcast A Jogada Delas, ele é patrocinado por duas empresas, a minha, que é a Elesantos.consultoria, que é uma consultoria de imagem e estilo para mulheres negras. A gente trata sobre imagem, estilo e cores, e também por outra empresa especial, que é LW, que são dos pijamas especiais da minha amiga, não é mesmo? Isso, a Eva.lw fabrica pijamas para os corpos brasileiros. Então vale muito a pena conferir. Isso, se você observar, tem alguns episódios que eu até vim com alguns, a minha amiga também já veio com outros, mas se você quiser conhecer, entre nas nossas redes e a gente te passa mais informações. Bora falar da nossa convidada? Vamos. Tô vendo que você tá diferente hoje. Cadê suas Ai, caixinhas, amiga? precisei caprichar muito, né? Hoje não posso falhar, né? Não é? Meu cabelo tem que estar impecável, Não porque é? a pessoa de hoje... Não é perfeita? Vamos falar Você, dela? você percebeu que o meu também tá diferente ou você não percebeu? Percebi. Será que percebeu mesmo? Amiga, seu cabelo é um espetáculo. Mas hoje você resolveu se conter um pouquinho para a gente dar espaço para artista, Pra artista, não é verdade? É verdade. Então vamos falar quem é a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a Samara Barbosa. Ela tem 30 aninhos. Ela é uma mulher negra, periférica, nascida no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Hoje ela é empreendedora, ela é multiartista e cabeleireira. Seja Aê, seja muito bem-vinda! Aê! Finalmente aconteceu. Aê, que maravilhosa. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito honrada poder contar um pouco aqui da minha história, compartilhar a minha jornada. Acho que vai ser muito especial. Espero inspirar muitas mulheres. Estou muito animada, muito feliz. Com certeza. A gente também está muito feliz que você aceitou o nosso convite, principalmente porque nós já passamos pelas mãos dela, né, amiga? Sim, sim. Passamos por uma transformação, um corte incrível pelas mãos de Samara e a gente resolveu trazer para que vocês se inspirem, porque ela tem uma história incrível. Mas aí, para a gente começar, a gente já conhece a Samara das redes sociais, que está ali como hairstylist, cabeleireira, despontando aí no mercado. Mas quem é a Samara antes de ser cabeleireira? Olha, eu tenho 30 anos. Hoje eu sou cabeleireira, exerço essa profissão, me conectando com várias mulheres, mas nem sempre fui cabeleireira. Eu vim de uma realidade com poucos privilégios, não passei muitas dificuldades, mas passei muitas vontades. E minha mãe, ela foi mãe solo, e eu tive uma infância onde a arte, a dança, em princípio, foi o que foi me dado, né? Onde eu tive acessos. Então, na infância eu estudava no colégio e fazia balé clássico, dança moderna e dança contemporânea. que lindo. E era mais uma... Minha mãe, ela falava que criança ela não podia ficar com a mente vazia. Então, eu tinha essa coisa, uma rotina de estudar e dançar, estudar e vai fazer um balé clássico, estudar uma dança contemporânea. E acabou que aquilo que era de infância virou a minha paixão e eu levei isso como profissão. Eu me formei com 18 anos em balé clássico, dança moderna, e fui trabalhar e cheguei a trabalhar em algumas companhias de dança aqui de São Paulo. Olha que Companhia incrível. Crioulos, trabalhei no Hopi Hari,
dancei para alguns artistas e foi uma... Me ver hoje no lugar de cabeleireira, a gente vai contar um pouco, né, dessa Aham. transição, mas ver essa dualidade que eu já vivi uma profissão como cabeleireira e hoje já vivi uma profissão como bailarina e hoje eu sou cabeleireira, é muito incrível, assim, e acho que contando hoje mais com a nossa conversa, a gente vai ver o quanto foi potente e transformador, assim, para minha Uhum. vida. Nossa, que incrível. Sim. E você passou anos no palco, né, como bailarina, e o que a dança ensinou para você sobre disciplina, sobre autoestima, sobre ocupação de espaços? Tá. Para me formar em dança, eu tinha uma carga horária muito grande. Eu estudava de segunda a sábado, das 2 da tarde às 8 da noite. Nossa. Então, Puxado. sim, puxado. Era uma. Eu saía estudava de manhã e já ali depois da escola eu já ia estudar. E é uma dança, é uma profissão que ela exige. Você tem que ter a disciplina, senão você vai ser dançarina. E se você quer ser bailarina profissional, o seu compromisso ali, ele é diário e desde muito nova. Também é uma profissão que a gente não dá para você escolher ser bailarina com 20 e poucos anos. Você Uhum. escolhe desde pequena. Então, desde sempre, a disciplina foi algo que eu aprendi e vi como importância para eu conquistar as coisas, evoluir como pessoa. E a dança também, ela me deu, abriu, me deu acesso a muitas coisas. Eu vim da periferia de São Paulo, nasci no Campo Limpo, mas morei muito boa parte em Osasco, na Zona Oeste, numa quebrada, num morro, assim, numa favela. E foi a dança que me levou, furou a bolha, né? Eu Uhum. cheguei aí em teatros, acessar lugares que até então a minha família não tinha um poder aquisitivo Sim. para me levar. E a dança me mostrar que aquilo era possível, que aquilo existia, me fez ver que o mundo era maior, né? Que eu Uhum. poderia querer mais, que eu poderia com- querer mais, né? Ser mais Sim. ambiciosa e conquistar mais coisas. Uhum. É Ocupar isso. outros espaços, né? Isso, ocupar outros E espaços. você enfrentou muitos desafios enquanto bailarina negra? Ai, assunto delicado. Sim, muitos, muitos. É, ainda mais porque eu vim de uma formação onde o balé clássico era a base. E a gente sabe que a dança clássica, ela é muito elitizada, Sim. né? Nessa escola mesmo onde eu me formei, eu lembro que na minha turma de 25 pessoas, tinha 3 meninas negras. Então, eu era ali a minoria, mesmo sendo as pessoas ali da minha turma vindo da mesma realidade que a minha, mas na questão do colorismo, de ser uma mulher negra, sim. A questão do corpo também, uma mulher negra que tem Sim, curvas, né, sim. volumosa, e aí vem aquela dança que é toda slim, que você precisa ser magra. Então, foi desafiador, mas eu entendia que para onde eu queria chegar na dança, eu precisava daquela técnica para para me profissionalizar, né? Mas eu acho que eu consegui driblar esses desafios e chegar num lugar que era confortável para mim existir ali na dança e acabei indo para danças contemporâneas, que foi onde eu fui feliz durante alguns anos. Isso aí. E quando é que veio essa virada de chave, assim, na sua vida? Que você pensou: "Agora talvez eu não consiga mais levar, né, o balé como ser bailarina, né, como profissão, agora eu preciso me reinventar". Tá. Quando é que surgiu? Bom, eu lembro que eu me formei com 18 anos,
tirei o DRT, entrei em algumas companhias de dança. Ai, a gente sabe que ser artista no Brasil é muito É muito desafiador. desafiador. Uma hora tem trabalho, outra hora não tem. E aí, eu vindo dessa realidade de poucos privilégios, não ter um trabalho fixo que me desse uma segurança financeira mesmo, ou um trabalho que me desse uma remuneração, que eu conseguisse mudar minha realidade, eu comecei a ficar angustiada, de uma Porque você hora. só recebia por temporadas, assim, por Exato. trabalhos, Isso, por né? Por contratos, né? Então tinha um contratos. contrato que ia durar ali 2 anos, outro contrato que ia durar 1 ano. Então eu vivia nesse ciclo de uma hora eu estou bem financeiramente, eu tenho ali uma segurança, acabou o contrato, não tenho mais, e agora o que vai ser? Uhum. E aí a vida adulta foi chegando, Samara foi crescendo, e aí eu fui entendendo que viver numa sociedade capitalista, onde a gente vai precisar do dinheiro basicamente para Pra tudo, tudo. eu precisaria recalcular a rota para eu conseguir mudar minha realidade e até me fornecer essa segurança para mim mesma, Uhum. né? E aí foi na pandemia, quando tudo fechou, o teatro fechou, as companhias fecharam, e eu já estava com essa angústia que eu falei, pô, eu acho que esse é o momento para eu virar a chave e testar ali uma profissão nova. Foi na pandemia. E aí, por que surgiu o cabelo? Ah, Por tá. que você escolheu o Sim, cabelo? Já Como tô foi que você atropelando. chegou até o cabelo? sim. Eu conto para as minhas clientes que eu tô ali cortando o cabelo, né? Falam, eu era bailarina, eu era da dança. E todas falam isso, mas assim, como surgiu o cabelo? A minha mãe, Alzeni Barbosa, ela é cabeleireira. E é engraçado porque na minha infância ali nessa rotina de escola e dança, o salão, ele tava ali na minha realidade. Chegava final de semana, minha mãe tava ali cortando o cabelo, eu tava ali catando o cabelo, ajudando ela a tirar a Aham. mecha. E ela sempre falou, filha, vem para a área dos cabelos, você é tão detalhista, perfeccionista, você vai se dar bem nessa área. Mas eu falando, ai mãe, eu quero ser artista, eu quero estar nos palcos. Mal sabia eu que trabalhar com cabelos também é uma É uma arte, Uma forma arte. de né? arte. E aí foi a minha mãe que ela foi a grande inspiradora. Na pandemia ela também ficou desempregada Uhum. e vendo ali nós duas sem trabalho, eu falei, pô, eu preciso recalcular a rota, vamos juntas. E aí eu chamei a minha mãe, sentei com ela, falei, mãe, vou aposentar minhas sapatilhas, não vou viver mais de dança, vou recalcular a rota. E tô pensando em ir aí para a área dos cabelos, já que você me chamou, sempre me chamou. E eu lembro de ver o rosto dela de tipo, ai, filha, você vai se dar muito bem, é Ai, isso, vem. e tava certa, né? Certa. Sempre mãe, né? Sempre mãe, Sempre sempre mãe. mãe. E ela me segurou assim no braço, não só ela, outras pessoas da minha família, minha rede de apoio. Inclusive, é muito importante, né, a gente Sim. ter essa rede de apoio para ajudar a gente quando a gente quer ali novos sonhos, né? Uhum. Pessoas que muitas vezes vão acreditar mais na gente do que na gente mesma. E aí, no começo, eu fui muito autodidata, pegando ali com a minha mãe os esquemas, assim, de mexer com o cabelo. Eu ficava ali mais na lavagem, no tratamento. Cheguei a escovar cabelo. E aí eu fui pegando com ela, fui gostando, fui vendo que eu tinha jeito, que o negócio estava desenrolando. E foi na garagem de casa, tá? Eu comecei, o primeiro salão que eu trabalhei foi o salão que eu abri com a minha mãe, na garagem de casa, numa periferia de Osasco, numa rua sem saída. Sabe quando tem tudo para dar errado? Sim. Tudo para dar Sim, errado. sim, Eu olho sim. assim para trás
eu fico, caracas, você vai mesmo abrir um salão aqui na garagem de casa, no morro, no lugar onde não tem acesso, só tem um ônibus, uma opção de ônibus para chegar lá. Mas basicamente eu não tinha outra opção. Aham. Eu não tinha outra opção a não ser fazer com o Fazer. que eu tinha, né? Fazer Exatamente. com o que eu tinha. E aí, eu lembro que eu tinha uma grana assim no banco, peguei umas cadeiras, vamos montar o salão ali com a minha mãe, comecei a atender as vizinhas, comecei a atender as amigas, e fulano vai falando para Sim. ciclano, boca a boca, até que o negócio tava desenrolando e tava acontecendo, eu tava pegando gosto, e aí eu fui estudar, Uhum. né? Mas você fazia cabelos crespos? Você fazia o quê? Finalização? Já fazia corte? O que você fazia? Então, no começo, eu alisei muitos cabelos. Ah, alisou. Sim. Aham. A minha mãe, ela tem uma. Ela veio dessa era, né? Sim, Das escovas, sim, da sim. progressiva, das luzes com touca. Então, no começo, eu fui ali pegando com ela, mas já entendendo que, pela minha história, não fazia muito Muito sentido. Não era sentido. isso que eu queria trabalhar. Queria trabalhar com mulheres e exaltar a beleza, a potência, não modificar. O natural. Isso. E aí eu tinha umas amigas com cabelo crespo, com cabelo cacheado. E aí quando eu comecei a trabalhar com cabelos, eu falei, vamos lá, fazer um tratamento. Vem aqui, deixa eu fazer um corte. Só que aí eu vi que replicando as técnicas que eu aprendi com a minha mãe nesse cabelo com curvatura, com esse cabelo cacheado, não Não ficava tão legal. ficava. Então, que eu iria precisar estudar, me profissionalizar, me especializar para eu atender esse público, e foi Uhum, isso que eu fiz. uhum. Você se Cheguei a fazer adaptou à alguns realidade, cursos, né? sim, né? Fui entendendo que eu iria precisar de conhecimento e fui em busca e fui ali ajustando. Ai, que legal. E aí você tinha referências de profissionais que pudessem te dar esse curso, que te pudessem te profissionalizar nessa área específica de cabelos crespos e cacheados, ou teve uma dificuldade também de achar? Então, eu confesso que eu tive que pesquisar. Uhum, Não era algo que estava na minha realidade. sim. A gente está falando de 6 anos atrás, já tinha aquele O movimento de movimento. transição capilar, né? De todo mundo deixando o cabelo natural. Mas, para ser bem sincera, não fazia parte de mim. Eu nem sabia assim que tinha salões especializados, profissionais que trabalhavam só com esse tipo de cabelo. Não era tão comum, né? É. E aí, pesquisando nas redes sociais, eu cheguei a encontrar alguns Uhum. profissionais. E aí eu fui vendo como tinha uma galera ali fazendo essa movimentação. JP, que é bem conhecido na área dos Inclusive, cabelos. inclusive ele cuidou da minha transição capilar. Olha, Ele, sim, e maravilhoso, JP também maravilhoso. já cortou o meu cabelo, Lu Carrilho, tinha uma galera ali fazendo uma movimentação, e aí eu fui me conectando com essas pessoas. Cheguei a fazer alguns cursos, me profissionalizei e logo em seguida já me especializei, porque eu sabia que eu queria nichar, eu sabia que eu queria atender mulheres com cabelo com curvatura, cabelo cacheado, cabelo crespo, que ia fazer Uhum, mais sentido com a minha história. E você se uhum. recorda, suas principais dificuldades? Ou alguma dificuldade específica que você até pensou em desistir, mas graças a Deus não desistiu, né? Nessa transição, você Nesse diz? período até você se descobrir Ai, totalmente, alguma dificuldade, você falou assim, acho melhor trocar de profissão mais uma vez. autoconfiança, autoconfiança, para ser bem sincera. Eu acho que por não ter outra opção, eu não tinha outra opção. Era isso, eu tinha que fazer o negócio acontecer. Mas lá no fundo eu tinha muito medo. Eu tinha medo Uhum. de, cara, eu tô
eu tava com 24 anos na época, toda aquela pressão, né? Sim. Ai, já tô com 24 anos. Tem que fazer acontecer, né? Exato, tô começando uma profissão nova. Eu tinha uma ideia de eu vou começar uma profissão nova, eu quero ser uma cabeleireira, mas eu quero ser uma cabeleireira reconhecida. Mas e se não der certo? Uhum. Mas eu acho que eu fui com medo mesmo. Eu acho que a minha maior dificuldade foi isso, foi eu lidar com o meu medo, com a autossabotagem. Sim. Uhum. Mas a gente fazia terapia, na Muito época a gente bom. fazia análise, inclusive foi muito fundamental para eu continuar me autoconhecendo e estando em movimento, né? Uhum. Não deixar o medo me parar. Uhum. Foi isso. E aí você foi buscar os cursos, mas você teve outras experiências também em outros salões? Ou desse período do curso você já saiu de Osasco e já abriu o seu? Como é que foi Tá. isso? Fiquei na garagem de casa, ali estudando, fazendo curso, atendendo as vizinhas, atendendo as amigas, mais ou menos 1 ano e meio. Até que, como eu tinha essa ideia de eu quero ser uma cabeleireira, mas quero ser uma cabeleireira conhecida, pô, não dá para eu ser conhecida só aqui na garagem de casa. Eu preciso sair. São Paulo tem que me conhecer. Mas você já estava nas Brasil tem que redes? me conhecer. Sim, eu já estava nas redes. Eu tinha já uma noção de que hoje todas as profissões, a rede social, o Instagram, ela é uma forma, é um cartão de visita, né? É uma Sim. forma das Sim. pessoas chegarem, ter acesso a gente. Uhum. E aí eu já tinha essa ideia de preciso sair da garagem de casa, preciso me movimentar. E aí eu fui ver alguns salões que estavam abrindo o processo seletivo. E aí tinha um salão muito famoso da Luca Rilho, inclusive, para ser assistente dela. Eu falei, nossa, ótimo, um salão especializado em cabelos com curvatura, para ser assistente, vai ser ótimo, que eu vou pegar ali, né, vou estar acompanhando o processo, vou aprender muito. E aí eu cheguei, me candidatei para essa vaga, cheguei para essa entrevista. E aí eu fui para essa entrevista com fome de é isso, mais uma vez. Eu não tinha outra opção. A minha opção era sair dali com um sim. Cheguei já contando a minha história, contando isso aqui que eu estou contando hoje, que eu era bailarina, que eu recalculei a rota, que eu estava começando uma profissão do zero. E aí, eu acho que eu vendi tão bem o meu peixe, para ser bem sincera, vendi tão bem o meu peixe que a Luca Rio, ela foi escutando ali minha história, e aí a entrevista foi indo, e eu com essa ideia de eu tenho que sair daqui com sim. Eu vendo que a entrevista tá terminando, eu falei, não, calma, calma, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu saquei meu celular, aí eu falei, antes de eu posso te mostrar os meus trabalhos? Eu tenho aqui alguns cortes que eu fiz, que na época lá da garagem de casa, tudo que eu fazia eu já registrava, já Aham. pensando em tanto nas redes sociais e também para mostrar, né? Sim. E aí eu já saio mostrando aqui as minhas transformações. E aí ela olha e ela fala: Não, calma, não, você já está pronta. Você não vai ser minha assistente. Eu vou te dar uma cadeira para você atender aqui. Nossa, que Uau, perfeição. caramba. Sim. E aí eu saio da garagem de casa e vou trabalhar no salão especializado em cabelos com curvatura em Pinheiros, numa região nobre, um salão grande com uma estrutura e foi um salto, assim. Uhum. E mais uma vez eu dou um passo para esse lugar aonde eu quero chegar, fazendo essa movimentação. E aí, nesse salão, eu me conectei com vários profissionais, absorvi muito conhecimento. Eu falo que foi a minha segunda escola. Lá aparecia clientes com situações capilares, assim, diversas, com quedas, dermatite, o cabelo poroso, o corte que deu errado. Então eu fui ganhando ali uma experiência e fui também
montando a minha cartela de clientes. Fiquei mais ou menos uns 2 anos nesse Ficou salão. bastante. Fiquei bastante. E fui muito feliz lá, foi muito bom. E nesse salão, né, por ter clientes, né, de às vezes condições financeiras diferentes, estar num lugar diferente do que você já estava convivendo, isso te amedrontou, te deixou, de novo, se sentindo com medo ou foi você encontrou outra realidade ali? Uhum. O que me amedrontou foi exatamente a movimentação, a transição. Uhum. Eu sabia que eu estava na periferia de Osasco. Na época, eu cobrava um valor muito simbólico para cortar o cabelo. E eu ia para um salão onde o valor do meu corte ia aumentar. Eu sabia que nem todo mundo, as minhas clientes de lá, iria para Pinheiros. Inclusive, eu ainda fiquei um tempo Eu ia até te perguntar como atendendo. é que você fez, né, Sim, essa eu fiquei ainda um tempo atendendo as minhas clientes, eu não queria abandoná-las. sim. Então eu ainda fiquei conciliando os dois, mas eu fiquei com medo de não ter cliente, sabe? De não. Como era mais um passo e tudo muito novo, eu não tinha uma cartela de cliente, ia ser tudo novo, eu ia ter que conquistar, fazer essa movimentação. E aí foi nesse momento que eu comecei a me dedicar fortemente na criação de conteúdo, em divulgar, em mostrar o meu trabalho. Eu tinha uma frase assim que eu falava: São Paulo precisa me conhecer, São Paulo precisa me conhecer, as mulheres de São Paulo precisam me conhecer. E aí eu foquei muito na criação de conteúdo e acabou que aquele medo que eu tinha, eu consegui mais uma vez ir com medo mesmo e, e passar, né? Uhum, Superar e fazer o negócio acontecer. uhum. Você se demonstra ser muito preparada, mesmo que você mesma não saiba, Hum, porque a cada desafio você vem com uma solução perfeita. uhum, Você acha que muito disso, primeiro que eu acredito que tem muito a ver com a sua mãe, com o que ela uhum, investiu, como ela cuidou de você. uhum, Quando você fala de terapia, quando você fala de ocupação, isso é uhum, muito bom, assim, é visível, né? Que bom, né? sim. E você acha que a dança também, as atividades da sua infância, da sua adolescência, te prepararam para esse momento? Porque você, no seu relato, na sua primeira entrevista importante, você já chegou pronta. Já Uhum, chegou para mostrar por que você sim, estava lá, né? sim, Estava lá. sim. Você acha que a dança te preparou também? Você consegue se lembrar de alguns momentos que hoje você reage plenamente, mas que você pode ter aprendido no momento que você era dançarina, que você era bailarina? Consegue fazer essa conexão? Olha, eu consigo. Que delícia de pergunta, porque me faz aqui voltar e refletir assim sobre a minha história. A, a arte, a dança, ela exige muita disciplina, né? Essa coisa de para você fazer um movimento, precisa de estudo, precisa de dedicação. Você não vai aprender ali a movimentação fazendo apenas uma vez. Você faz, você repete, e vai, e não conseguiu, vai de novo. Então não tem o não, né? Ou o mesmo com medo, mesmo com a insegurança, você vai treinar e você vai fazer. Então, eu acho que talvez venha muito desse lugar de mesmo com medo, de mesmo com a insegurança, ir fazer. E para ser bem sincera, eu acho que a terapia me ajudou muito a questão do autoconhecimento, de se curar do trauma, de você se olhar para dentro. Eh, a gente vai vendo que é capaz, né? Uhum. Pô, eu olho assim, 24 anos, mesmo começando uma profissão do 24, eu já vivi 24 anos, eu já cheguei até ali com 24 anos. E, né, eu consigo. Então, acho que é o conjunto disso, da dança, da terapia. A minha mãe também, minha mãe foi mãe solo, né, realidade de muitas mulheres negras. E, cara, potência, potência, assim. Minha mãe e todas as mulheres, para ser bem sincera, eu nos atendimentos, a maioria do meu público
hoje o perfil são mulheres de 25 até 45 anos. Então, eu atendo essas mulheres que estão nessa realidade ali minha, né? E eu vejo o quanto todas são plurais. Plurais no singular, né? Cada um com sua história, mas muito potente. A Uhum. gente é muito foda, assim. A gente é muito potente. Então, eu acho que eu sugo também desse lugar, da potência nossa, sabe? De mulher, de fazer o negócio acontecer, O- né? Os atendimentos acabam sendo terapias também, né? Porque você escuta histórias, se reconhece em algumas, né? Sim, É eu uma não troca. tinha noção. Eu não tinha noção. Quando eu escolhi essa profissão, falei, eu vou cortar cabelo, que legal, vou fazer umas transformações, mexer em cabelo. Eu pensei que era só isso. Mas não, ser cabeleireiro vai muito nessa questão do acolhimento, da escuta, da troca mesmo, E de né? mexer com cabelo de mulher negra é diferente também, né? É, em Você outro tá tocando lugar. numa ferida. Outro lugar, outro lugar. Esses dias eu vi um vídeo de uma psicóloga muito interessante, ela falando como mulheres negras se relacionam com cabelo totalmente diferente de uma mulher branca, que por conta do racismo, a questão de gênero e raça para a mulher, a gente muitas vezes precisa performar muito a feminilidade ou se agarrar muito aos estereótipos femininos para a gente dar uma compensada no racismo, né? Uhum. Então, a mulher, essa questão do cabelo é, é assim, é uma ligação. Por isso que muitas vão ter o apego, vão ter o medo de cortar. E eu entendo, assim, a realidade também por ter passado por algumas situações dramáticas É a no meu Dramática. moldura do cabelo. Eu rosto, né? Sim. também, né, todas já alisaram o cabelo na infância, enfim, passaram por algumas situações. Então, quando essa cliente ela chega no salão, eu já estou pronta para receber também, caso venha essa demanda emocional, não me Sim. coloco no lugar de terapeuta, Isso né? eu ia te perguntar, né? Não, Como é que você faz essa sim, separação, né? não sou terapeuta, mas é isso, eu Você Você sou, escuta. acolhe, sim, né? total, total. Faz parte, né? Da escuta, o acolhimento, entender como esse cabelo atravessa a realidade dessa mulher, eu vejo como fundamental. Uhum. Eu até quero mandar um beijo pro JP, que cuidou de mim durante 10 anos, né? Desde que eu decidi fazer minha transição capilar. Mas com ele, fui muito bem acolhida, fui muito bem Uhum, tratada, muito bem cuidada. uhum, Mas quando eu precisei fazer um corte, eu procurei uma mulher, né? Que foi o uhum, que eu cheguei falando. Eu falei, olha, sim. eu tenho apego ao meu cabelo, tenho medo de fazer coisas radicais, mas eu te escolhi porque você vai entender a minha necessidade Sim, diária, sim. né? E assim como você entendeu a mim, entendeu a da Gislene também, teve alguma transformação que chegou assim? Teve alguma mulher que chegou pra você e falou: preciso fazer uma transformação, e ela te marcou e te marca até hoje? Nossa, muitas. Ai, muitas, assim, é difícil escolher uma, porque como eu trabalho, o meu trabalho é bem nichado, né? Eu trabalho com cabelos cacheados e crespos. Normalmente eu vou ter essa mulher que vai ter muito apego com o cabelo, Uhum. que, que tem ali um medo para cortar, e aí eu sento, converso, entendo o que ela quer, e eu faço o corte, e quando ela vira e ela dá aquela. Ai, meu Deus, deu certo. Ela me escutou, sabe? Não vou sair daqui traumatizada. Como também eu faço muitas transformações de transição capilar, né? Aquela mulher que ela passou anos alisando o cabelo e aí ela decide, não vou alisar mais, vou deixar o meu cabelo natural vir. E aí quando a gente faz aquele corte para tirar a química e ela vai ver o cabelo dela todo natural, isso é muito marcante. Muitas choram, muitas vão ficar assustadas. Então, até nesses atendimentos, normalmente eu faço um atendimento muito intimista, com a porta Uhum. fechada,
porque eu sei que vai ser especial, né? Uhum. Você falou que ficou 2 anos nesse outro salão. Uhum. E quando é que a Samar, de fato aconteceu? Foi quando você decidiu sair do salão dos outros e ter o seu espaço em São Paulo, de uma maneira diferente, assim, de atendimento? Uhum. Sim. Se lembra que eu falei que eu queria ser uma cabeleireira A conhecida? cabeleireira. Sim, mulheres ambiciosas. Mulheres sejam ambiciosas. A gente pode, a gente merece. Eu queria ser uma cabeleireira conhecida. Então, eu saí da garagem de casa, trabalhei lá na Luno, em Pinheiros. Fiquei ali uns 2 anos e 2 meses trabalhando com ela. Até que eu entendi que, ok, já tenho uma bagagem, mas eu tô aqui no ambiente de outra pessoa, no salão, Quase que escondida, né? sim, no salão de outra pessoa. Preciso fazer o meu nome, preciso fortalecer a minha marca. E aí eu saio desse salão e quero trabalhar sozinha. Agora eu vou trabalhar sozinha, não quero trabalhar para salão nenhum. Ah, mas não dava para eu voltar. Eu não queria voltar para a garagem de casa. Queria Uhum. só um passo, né, subindo. Sim, E aí vou pesquisar alguns aluguéis para eu abrir um espaço em Pinheiros, caríssimo, exato. difícil. E ali eu encontro mais um desafio. Como que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou dar esse passo? Vou trabalhar em outro salão? Não é isso que eu queria. Até que eu encontro um cowork de beleza, lá em Pinheiros mesmo, que é um espaço que tem várias frentes de salões e a pessoa consegue alugar por hora, o profissional consegue alugar por hora. Ai, que Leva bacana. os seus Material? materiais e a sua cliente. E aí eu falei, cara, é isso que eu precisava. Eu não vou ter que desembolsar uma grana assim muito grande. E lá eu fui. Fiz, essa movimentação, já tinha ali uma cartela de clientes quando eu saí lá da Lu Carrilho, desse salão. Eu comecei a atender as minhas clientes no cowork e aí também eu vi o quanto que eu tinha uma cliente comigo, porque também, mais uma vez, eu fiquei com medinho. Assim, fazendo essas Sim, sim. movimentações, percebo, sempre com medo, mas indo. E eu fiquei com medo de eu vou fortalecer essa marca, eu vou fazer essa movimentação, mas e se a galera não for comigo? Mas era isso, eu não tinha outra Você eu não ti precisava exato, eu não Não daquele tinha outra tinha movimento, opção. né? eu não tinha outra opção, eu não sei fazer. E aí eu fui e fiz, e a clientela vieram, as minhas clientes me seguiram. E aí, criação de conteúdo, e aí eu fui fortalecendo, vendo também. Foi nesse momento, quando eu saí do salão, que eu comecei a trabalhar sozinha, que eu fui refinando também o meu trabalho, criando uma assinatura. E hoje eu tenho uma assinatura bem forte Muito bom. nos meus cortes, nas transformações que eu faço. E veio muito desse momento que eu tive, né? De trabalhar sozinha, um trabalho mais intimista, atendendo uma cliente por vez. E aí eu fui fortalecendo, refinando. Inclusive, antigamente, o eu me apresentava profissionalmente, hoje eu me apresento como Samar, mas eu tinha um arroba no Instagram que era a Sami que cortou. Olha que Aham, legal! bem. Sabe, o próprio O nome. marketing, É, Exato, o próprio nome já certeza. é o bonito slogan. marketing. E aí, e veio muito. Quando as minhas clientes tiravam foto dela ali no salão, e aí elas marcavam o meu arroba, e aí já tinha, né, a Sami que cortou. Sim, E aí eu fiquei com esse arroba, inclusive, um bom tempo. E aí depois teve outro rebrand, outro sim. passo, que aí eu fiz essa movimentação de Trabalhar o seu nome, né? isso, Sua marca. Samar, para fortalecer um pouquinho Uhum. mais. E é um nome Muito bom. forte também. O nome forte. O nome Sim. forte. Eu fiquei alguns dias, inclusive, pesquisando para eu sair com esse nome, Samar. Inclusive, agradeço os meus amigos que me ajudaram. Que eu queria um nome que fosse fácil de pronunciar, um nome forte, que tivesse uma presença e que
pequeno e fácil Samara? de gravar, Aham, né? isso. Uhum. Mas aí, como é que você chegou no seu espaço? Não contou ainda. Tá. Quando eu tô nesse momento de refinar ali o meu trabalho, eu tava vendo que eu queria fazer uns cortes mais criativos, que eu também queria sair da bolha. Fazer o básico, o corte em camadas, o redondinho assim, mas que eu queria fazer algo mais diferentão. Até Uhum. que eu conheço o meu parceiro hoje, o Griffith, que é um cabeleireiro artista, Sim. assim, visionário. Incrível, incrível. Conheçam o trabalho dele. E a gente se conectou. Inclusive, eu quero pontuar aqui que eu conheci ele no churrasco. E o quanto que é importante a gente network, Sim. né? Exatamente. Se conectar, conversar. Foi assim que Falar do também. trabalho, né? A gente não tem muito Exato. costume de falar do que a gente faz, né? Exato. Né, se apresentar, tá ali se ligando, se conectando com pessoas. E foi assim que eu me conectei com ele. Ele também é especializado, nichado em cabelos com curvatura, só que ele tem um trabalho mais autoral e mais alternativo. E era isso que eu queria. E aí eu faço mais essa movimentação de me conectar, de estar ali junto, de começar a sugar um pouquinho do que ele tinha. E ele abre o espaço dele, o Griffith Lab, que hoje é ali na Vila Mariana. E ele fez o convite para eu ser parceira, para eu residir. E estamos juntos faz 1 ano e meio que eu tô lá no Griffith Lab fazendo esse trabalho. Muito feliz, assim. É, Você considera que essa mudança foi a sua grande jogada, ou você acha que a sua grande jogada foi você ter se formado em bailarina? Ai, eu acho que a minha grande jogada, olhando assim para minha história, eu acho que a minha grande jogada foi eu entender que eu era capaz, para ser bem sincera, que eu era capaz, que eu era o meu ponto de partida, sabe? Que independente das dificuldades, que eu poderia fazer o negócio acontecer. Eu estava na garagem de casa há 6 anos atrás, atendendo vizinha, atendendo as amigas, sabe? Cobrando valor simbólico. E hoje eu tenho uma cartela de clientes. Eu vou sair daqui do podcast, inclusive, eu tenho 6 clientes para cortar hoje cabelo. Então, acho que essa foi a minha maior jogada. Foi eu ter sido meu ponto de partida, não ter parado, mesmo com medo, dando um passo e indo, ser estratégica também, sabe? Quando eu faço essa movimentação de mudar de profissão, eu fui estratégica. Uhum. Sim, Eu muito. tinha uma ideia de eu vou estudar com os melhores, eu vou me conectar com os Uhum. melhores, né? Eu vou trabalhar num salão legal. Então eu fui me conectando e entendendo que a cada passo com aonde eu queria estar, entendendo as movimentações que eu precisaria fazer, né? E foi Então foi indo. quando você reconheceu o seu potencial, né? Mas você Exato. reconheceu mesmo? Quando eu fui cortar com você em novembro, você tinha cerca de 40 mil seguidores. Eu olhei aqui agora, você já tem 60,3 mil seguidores. Sim, E é orgânico, que eu já reparei, também já fui orgânico, fuçar. Então é orgânico. engajado o seu perfil. Então você influencia muitas pessoas. Você tem consciência disso? Que você impacta na vida de muitas pessoas de E a forma importância, original, né? A e a importância importância disso. da sua imagem também, como mulher preta? Você já chegou a se olhar e dizer, não, realmente eu sou boa. Ai, gente, acho que não. Ai, não, acho que não. Ai, é complicado como os desafios, as coisas que nós, mulheres negras, somos atravessadas, muitas vezes vai colocando a gente nesse lugar de autossabotagem, né? E eu acho que muitas vezes eu preciso disso, de alguém falando assim: você tá vendo o que você tá fazendo?
Eu olho assim para minha trajetória, eu tive que estar com muitas pessoas do meu lado, pessoas que acreditaram muito mais do que eu acreditei. Eu não tinha outra opção a não ser recalcular a rota, mas eu consegui fazer essa movimentação com medo, com a dificuldade, mas também porque tinha pessoas ali falando, vai, você consegue. Minha mãe falando, vai, você tem talento, você tem essa habilidade para fazer. Hoje mesmo, depois de 6 anos de profissão, os meus amigos estão ali do lado ainda falando, vai, Samara, já está na hora de você fazer um curso, de você passar o que você aprendeu, mas eu ainda tô ali. Ainda não tem, não, é? Ainda não, Aí, mas o próximo vai, sonho. vai acontecer. Então, eu acho que eu ainda faço essa movimentação de me analisar. Eu entendo que eu me auto-saboto, eu entendo que eu tenho medo, que eu tenho insegurança, mas é isso, eu não fico parada. Uhum. A Entendeu? gente já está chegando ao fim. Tá. E aí, uma pergunta assim, né, para a gente fechar. Para quem está assistindo a gente, se você pudesse deixar uma mensagem para uma mulher preta que tem a sua profissão, mas talvez não está se encontrando mais, talvez não está dando mais, talvez está na hora de mudar, qual mensagem você deixaria para ela? A gente vive numa sociedade capitalista, né? Onde o dinheiro, a gente vai precisar de dinheiro para viver, para comprar nossas coisas, para comer, para morar. E acaba que o capitalismo, ele coloca a gente no lugar de escolha uma profissão, faça essa profissão, você vai viver fazendo aquilo pro resto da sua vida, depois você vai se aposentar. É isso. E eu acho que não, né? A gente tem muitas habilidades, a gente tem muita potência. Então, se um caminho ali não deu certo, que a gente tenha a capacidade de recalcular a rota, né? Que a gente, mesmo com medo, mesmo com as inseguranças, que a gente possa se olhar e ver que a gente é capaz, né? Não parar, acreditar em si, se movimentar um dia de cada vez. Acho que a gente não tem essa opção de ficar parada. É movimentando, é fazendo que a gente vai conseguir. E a gente tendo a segurança que nós somos o nosso ponto de partida, a gente pode ir para qualquer caminho, a gente pode conquistar o que a gente quiser, conquistar os nossos sonhos. Acho que é isso. Temos que ser o nosso ponto de partida, independente para onde seja. Então, se precisar recalcular a rota, recalcule. Muito Aê, bom. que lindo, né? Ai, que Maravilhosa. maravilhosa. Gostou de Obrigada. participar com a gente do nosso podcast? Eu tô aqui com o coração assim quentinho, muito feliz pelo convite, minhas clientes. Feliz também de poder compartilhar um pouco a minha história. Eu espero que possa inspirar muitas mulheres. Feliz também com esse projeto. Acho que vida longas para esse podcast. É muito massa ter um podcast que vai reunir mulheres, mostrando a história de cada uma e vendo o quanto que a gente é plural, né? Exatamente. E muitas vezes é isso, a gente precisa ver o outro, escutar o outro, para a gente se inspirar. Isso aí. Muito obrigada, a gente está muito feliz, tá? Gratidão. E Muita muito honra sucesso ter para você você aqui. também. Gratidão, gente. muito Muito sucesso. obrigada. Obrigada. Então é isso, a gente está encerrando mais um episódio do podcast A Jogada Dela. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, tá? Para você receber o conteúdo em primeira mão. Siga também a gente nas nossas redes sociais e a gente vai deixar o @ da Samara aqui nas descrições e já tá aparecendo na tela, mas vamos deixar também nas descrições para você conhecer o trabalho dela, tá? E aí quando você for, você volta para contar pra gente o que você achou do corte, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Tchau! Tchau. I'm